É uma série, né? Armadura de Deus. Primeira parte, capacete da salvação. A primeira parte eu vou fazer o seguinte, vou fazendo de cima para baixo, tá? Então nós vamos começar pelo capacete. Algumas vezes já falamos aqui sobre o capacete da salvação. Vamos abrir ali em Efésios, capítulo 6. Então vamos começando, né, a pensar um pouco. Hoje nós vivemos a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja de fundamentação teológica batista, mas ela tem uma peculiaridade, né, que ela é uma batista de linha, aí você escolhe, renovada, pentecostal, neopentecostal, aí você vê aí o nome que você quiser dar. Então nós temos a eterna busca do equilíbrio entre conhecimento e poder de Deus. É eterna busca, né? Esse equilíbrio é uma das coisas mais difíceis de se encontrar. Mas nós acreditamos que vale a pena estar sempre buscando, né? Amém? Eu queria começar o seguinte, quebrando talvez algumas coisas que a gente cria na nossa mente, que é o seguinte, o uso do nome de Jesus, o uso o sangue de Jesus tem poder, né? Essas coisas que eu vejo o pessoal usar muito e eu já vi gente passar vergonha porque vê o negócio acontecendo, o sangue de Jesus tem poder e nada muda na situação, continua acontecendo e ele achava que aquilo era uma palavrinha mágica, né? Pirlim pim pim. Pronto, ficou tudo certo. E aí ele viu que não aconteceu e aí a pessoa saiu correndo, né? Passou vergonha. Jesus venceu, não foi demônios. Jesus venceu na tentação no deserto quem? O maioral, né? Estão entendendo? Às vezes nós aqui achamos que nós ficamos lidando com o próprio Satanás. Você não está lidando com o próprio Satanás. Você está lidando com o exército dele. Diretamente é o exército dele. Agora Jesus lidou diretamente com o próprio Satanás. Já existe diferença e grande aí. Agora, se isso é verdade, Jesus venceu Satanás de que maneira? Responda rápido. Com a palavra. Está escrito. Não é isso? Tá certo? Está escrito. Ele venceu com a palavra e com Espírito Santo, né? Pode ver que ele foi ali, ele já estava, a palavra de Deus diz que o Espírito desceu sobre ele, não é isso? Não é isso? Então, para vencer, eu preciso de ter o Espírito Santo e ter o quê? Uma Bíblia nova, capa de couro, New Version. Eu preciso ter a NVI, João Ferreira de Almeida, NTLH, nova versão transformadora, que agora é a NVT, né? Nova versão transformadora, uma tradução interessante, quem não conhece, compra uma, que é bom para você fazer comparações. Que mais? É isso? Não, não é isso. Então eu preciso carregar uma Bíblia. Isso me faz vencer Satanás, os demônios. Não, eu preciso ter. Tá certo isso? Ele falou assim, Satanás veio assim, ei, se você é mesmo filho de Deus, faça dessas pedras virarem pão. Espera um pouquinho que eu vou consultar as escrituras. E eu não trouxe o rolo. E agora? Faz o seguinte, a gente acerta depois, viu, Satanás? Eu vou consultar, vou na chave bíblica, aí depois dá tudo certinho. Foi assim? Não. Imediatamente, né? O que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá, Mateus capítulo 4, né? Tudo bem? Eu não vou continuar sobre a tentação no deserto, porque eu só estou querendo começar, é uma introdução. Ei, Espírito de Deus representa poder em nós. Tudo bem? Que não é nosso.
passa a se tornar nosso, porque está em nós, na pessoa do Espírito Santo, e nós somos filhos de Deus, e Ele nos dá essa autoridade agora de usar, tudo bem? Tá? Então, agora, se eu tenho o Espírito de Deus e não tenho o conhecimento, você vai ter problema. Você não vai saber usar, né? Estão entendendo? Tudo bem, irmãos? Então, pastor, nós estamos uma igreja nessa linha assim mais renovada, tal. Por isso que a gente enfatiza, né, o AME, escola bíblica, né? Escola bíblica. Escola bíblica. Vamos lá. Capacete da salvação. Você já ouviu essa expressão? Fulano perdeu a cabeça. É filme de terror? Não. O que significa fulano perdeu a cabeça? Ele está o quê? Com os pensamentos atrapalhados, está fazendo coisa que não tem sentido, né? Então fulano perdeu a cabeça, se alterou demais. Por quê? Porque quando fala perdeu a cabeça, você podia ter falado fulano está agressivo, ou perdeu os braços, o controle dos braços. Não, perdeu a cabeça, porque toda a conduta da pessoa vem da onde? A origem são pensamentos, né? Pensamentos que mexem nos sentimentos e que produz atitudes. Tá certo? Então, vai pensando aí. Mente, né? Já ouviu falar de uma expressão, a maior parte das crenças orientais, a maior delas, né? A maior parte delas é budista, aquela linha mais tibetana lá também, que tem a ver com o budismo. Tem várias crenças ali no Oriente. Eles usam a expressão e trabalham isso na sua crença. A mente domina o corpo. Está errado? Não, eu não posso falar isso porque é budista. Ué, mas está certo. A mente é que domina o corpo. E por isso, luz e trevas. Representante maior Deus, das trevas Satanás. O alvo dos dois é a mente do homem. Não é o corpo, é a mente. Se ele alcança a mente, ele alcançou toda a existência daquela pessoa. Estão entendendo? É aqui. Ah, mas não é bem assim não, pastor, porque, brincando aqui com vocês, né? É porque aquela pessoa, olha, fulano está totalmente alterado porque ele está com a unha encravada. Então Satanás, o alvo dele foi o dedão do pé. Não. Com a unha encravada, ele faz com que aquela pessoa questione a cura divina, o cuidado de Deus, e daí vai N coisas. O que ele está mexendo? Ele está mexendo com a unha encravada, ele está mexendo na mente da pessoa. Estão entendendo? Olha as perguntas que muitos fazem por aí. Quando vai evangelizar, você acredita mesmo em Deus? Se Deus fosse tão bom assim, por que tem um monte de gente com problemas, com doenças, né? Os problemas genéticos e tudo mais? Eu ouço isso direto. Eu falo assim, Deus é bom. Mas então por que ele não faz isso? Porque o homem não quer? Como que o homem não quer? Eu falei, a origem disso, a culpa não é de Deus, a origem é do homem. Isso tudo começou lá no pecado original. E aí começa a trabalhar isso, aí a pessoa normalmente não quer que continue a conversa, né? Mas, a mente domina o corpo. Irmãos, se você acreditar nisso, você muda a sua disposição em relação à Bíblia. Você muda a sua disposição em relação ao domingo de manhã, né? Que você tem que estudar a palavra de Deus. Não, domingo é para dormir. Ei, o conhecimento
te capacita a vencer. Você está o tempo inteiro buscando vencer coisas. Aonde tem um momento para que você aprenda e se desenvolva nisso, você não vem. Ué, você está dizendo uma coisa e está fazendo outra. Né? Entende isso? Bom, vamos lá. Irmãos, capacete da salvação. Efésios, né, capítulo 6, versículo 17. Dentro da armadura de Deus, né, estão começando de cima para baixo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem o capacete. Capacete protege. Capacete da salvação. Salvação na mente protege. Salvação, né? Tem que estar aqui na minha mente. Eu fui salvo. O que significa ser salvo em Cristo Jesus? Como você alcançou isso? Quem te deu isso? Qual foi o preço disso? Isso tem que estar claro na sua mente. Porque, estando claro, este entendimento guarda os seus pensamentos. Estão entendendo? Não é mágica. Não é mágica. É entendimento. Quando você entende que alguém te ama, você reage diferente. Concorda comigo ou não? Quando você entende que aquela pessoa fez o que fez ou faz o que faz porque te ama, você vai lidar diferente com ela. Então, não precisamos abrir, mas em 1 Coríntios, né, lá no capítulo 11, lembra a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um memorial, tem que acontecer de tempos em tempos, tem que ter uma frequência, é uma ordenança de Deus. Por quê? Porque, capacete da salvação, em memória de mim. Percebeu? Em memória de mim. Tem que estar aceso, tem que estar vivo, tem que estar claro, tem que fazer parte do seu dia a dia, não pode ser esquecido, não pode ser guardado numa gaveta, não, tem que estar fresco na cabeça todos os dias, porque Ele sabe o que você e eu enfrentamos todos os dias. Vamos lá? 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, mais para o finalzinho do versículo, olha lá. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Como é que pode dominar uma pessoa e ela achar que ela está livre? Quando você não prende braço, você não prende mão, mas você prende ela aqui, ó. Ele acha que está livre. Ele acha que ele pode. Ele acha que é a vontade dele, quando na verdade ele já está influenciado, ele já está conduzido, ele vai para um caminho só, mas ele acha que é ele que manda na vida dele. Tem outro texto que a gente pode fazer um paralelo com esse. Jesus disse: ei, o príncipe deste mundo cegou o entendimento. Tem como botar venda dentro da cabeça? Não, cegou o entendimento, fez a pessoa não perceber, cegou o entendimento dos homens. O que é isso, irmãos? Mente de novo. Estão vendo? Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Será que assim a gente consegue passar rasteira nele facinho? Não. A pessoa que mais conhece a Bíblia é ele, sabia? Fora, lógico, o próprio que fora Deus, né? Ele conhece a Bíblia de capa a capa, trás para frente, frente para trás. Ele tem que conhecer muito bem, sabe por quê? Para ele saber distorcer sutilmente as coisas de Deus. Ele tem que saber muito bem a fundamentação das coisas para saber como minar, como atingir a igreja,
fazendo com que a igreja não perceba as distorções que vão mexer nos fundamentos da fé. Está entendendo, irmãos? Então não brinca não. Não brinque. Isso é muito sério, irmãos. Né? Já comentei com vocês, observe a história da igreja e a história da escola bíblica. A história da escola bíblica e a história da igreja, se você pegar e fazer um paralelo, quando você vê a decadência da escola bíblica, você vê as igrejas crescendo. Mas você vê a igreja crescendo em número e entrando um monte de problema que antes não tinha na igreja. Não tinha. A igreja está grande em número e fraca em obra. Obra de Deus que eu falo, né? A parte de evangelização, discipulado, transformação de vida, né? O que estava assim ficou assado, né? O que era torto, né? Anda certo. Não, hoje é assim, o que era torto melhorou. Tá bom, né? Aí já fica, tá bom. Não. Então, irmãos, a gente pode puxar isso em Romanos, capítulo 12, o que fala no versículo 2 sobre a mente também? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai o quê? Transformai-vos, olha a condição, pela renovação do quê? Ele falou, seja batizado com o Espírito Santo, ele falou isso? É isso que vai te transformar? Não. Mas e quem falou foi Paulo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí vem a condição, olha, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estão entendendo? O que mexe então em todo o ser nosso? Aqui, ó. Estou botando Bíblia aí para vocês verem, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos, olha, não andem. Aí você dá uma risada, é fácil falar, né? Eu já estou, não andem ansiosos por coisa alguma. Não, ele não tem noção, tem coisa que fica ansioso. Mas você está dizendo, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Sabe o que é isso, irmãos? Oração e súplica para quem? Para a parede? Não, para Deus. Quando então nós paramos e pegamos as nossas causas e pensamos em apresentar para Deus, nós já estamos lembrando quem Ele é. E isso mexe aonde? Estão entendendo? Mais um pouquinho. Filipenses capítulo 4, continua no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele está dando a receita para a transformação da mente. Pensar no quê? Nessas coisas. E ele fala o quê? Pensem nessas coisas, ponham em prática. Olha, como é que eu posso ter uma atitude diferente? Pensa bem, como é que eu posso agir diferente se eu não pensar diferente? Como é que eu posso ter uma atitude definitivamente diferente na minha vida se eu não tiver um pensamento diferente, mas com uma profundidade, um entendimento que aquilo realmente é a verdade, ao ponto de eu abrir mão do que eu tinha antes e ficar com isso agora estabelecido na minha vida. Não tem jeito, irmãos. Eu preciso pensar diferente para ter uma atitude diferente. Eu preciso pensar diferente, sentir diferente. Ninguém sente diferente se não vem um pensamento diferente. Então começa o pensamento que mexe no sentimento, que altera as atitudes. Entenderam? Tudo bem? Eu quero ser um cristão. Você precisa de Bíblia.
Eu quero ter a atitude de Cristo. Você tem que ler os evangelhos. Eu quero aprender com os apóstolos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as outras cartas. Pronto. Estão acompanhando? Então, irmãos, hoje em dia, uma das maiores armas, a estratégia de ação maligna é ocupar o homem. Muita ocupação para vocês. Você quer trabalhar, você quer ganhar dinheiro, fica tranquilo. Não é Deus que está mandando não, viu? Esse acúmulo não é Deus. Isso aí é o príncipe deste mundo. O que é? É sim, senhor. Não existe nada da parte de Deus, que seja da parte de Deus, que esteja tirando você da igreja, da leitura da palavra, da oração, da escola bíblica, da comunhão com os irmãos, das visitas que você tem que fazer, das evangelizações que você tem que fazer. O que te tira disso não é de Deus, não é deste mundo. Eu te provo, é só você me procurar que eu te provo. Não é de Deus, não é. Mas você tem que lidar com isso, como eu também tenho que lidar. As possibilidades, é muito fácil, irmãos. Observe quem, não todos, graças a Deus não são todos, mas tem pessoas que estão, por exemplo, nas reuniões de oração, enquanto ele está desempregado, quando ele está com problemas financeiros e situações difíceis, falta trabalho, ele está em tudo buscando a Deus, mas quando a palavra se cumpre, aquele que busca encontra. Quando a palavra se cumpre, né, que tudo que você puser a mão vai ser abençoado, aí ele entra numa outra prova. É impossível agradar a dois senhores. Porque ou você agrada a um, desagrada o outro, ou o contrário. É impossível servir a Deus e a Mamon. Então, hoje, o que você vê? Você vê uma infinidade de pessoas com dificuldade, porque, irmão, é o capacete. Olha aí a falta do capacete, como o capacete é importante, guardar a sua mente, a salvação. Ei, Deus te deu, você tem o maior tesouro hoje da sua vida, e não foi você fazendo plantão, hora extra, nada disso. Foi de graça, né? Por melhor que você faça, não paga. Não paga. Não paga. E você não precisa fazer nada de esforço pessoal com a tua capacitação, não, irmão. Aí vem Deus e fala assim: olha lá, vamos trabalhar um pouco o fortalecimento ou a montagem do capacete. O que é? Ei, aí vem Jesus e fala: eu sei, capítulo 6 no Evangelho de Mateus, eu sei que vocês têm preocupação, eu sei, que vocês têm preocupação onde haverão de morar, o que haverão de vestir, o que haverão de comer, vocês se preocupam com hoje e com amanhã, eu sei. Deus sabe, ele está dizendo, eu sei, Jesus dizendo, eu sei, são as solicitudes da vida, são as coisas que o homem anseia, eu sei. Aí ele fala lá, pulando tudo que ele diz, no verso 33, ei, então lá vai, você está preocupado com isso, eu sei, então aqui está a receita, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Todas essas coisas, essas ansiedades que você tem, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus, a gente não acredita nisso, sabe por quê? Por causa da ausência do... Quem que falou isso? Aquele que foi para a cruz, capacete da salvação. Que ele fez o que fez para te salvar, para estabelecer a nova vida em nós. A nova vida em nós. Você está entendendo, irmão? É nova vida, irmão. Está estabelecendo, passaporte para o céu. E a gente desvaloriza isso. Com coisas que a gente diz que vai nos dar mais segurança.
Por que eu tenho mais segurança nos patrimônios? Porque eu não tenho clareza da salvação. Que se eu entender o que é a salvação, não tem problema. Com muito ou com pouco, Paulo dizia, né? Está tudo bem. Apanhando ou não, está tudo bem. Se eu vou morrer agora ou depois, está tudo bem. Por quê? Porque ele tinha certeza da sua salvação. Qual era a mensagem de Paulo? Cristo ressurreto. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Mas por que, irmãos? Porque quando você põe o capacete da salvação, significa que os teus olhos vão começar a olhar as coisas e vai vir aquele ditadinho do seu avô, do seu bisavô. Nem tudo que brilha é ouro. Não. Eu não tenho que pegar tudo. Eu tenho que pegar o que vai me abençoar. Que não vai me tirar da trajetória que Deus preparou para mim. Entenderam, irmãos? Então, em nome de Jesus, eu estou vendo muitas pessoas falarem assim, que Deus está me abençoando, e eu sei que às vezes as pessoas olham para mim, nossa, o pastor não vibra com a minha vitória. É porque eu não estou vendo vitória nisso. Porque outros sabem também que quando eu vejo que é vitória em Cristo, eu vibro com você. Mas quando eu vejo que isso é cilada, ele já caiu. Aí eu fico ali, irmão, veja bem. Pastor, aí acha ruim, né? Enfim, eu entendo. Entenderam, irmãos? Agora, o Senhor nos dá, eu quero só terminar, a gente relendo o começo do capítulo 6, para você entender por que o Senhor se preocupou em usar um servo dele para fazer essa comparação. Olha só, no versículo 13. Então, antes do versículo 13, ele fala que a nossa luta não é contra sangue nem carne, né? Aí, no versículo 13, olha, por isso, vistam toda a armadura de Deus. Não é uma parte só, é toda. Você está protegido, é toda ela, não é parte, é toda. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Preste bem atenção. Ele está dizendo que sem a armadura você não dará conta. Está entendendo isso? Você não dará conta sem armadura. Por isso que ele fala, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, quer dizer, não ser atingido, não ser ferido. Né? Permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Um outro ponto, quem se preocupa em dar atenção a esses aspectos da vida cristã, que está comparado a uma armadura, é uma pessoa produtiva. Está no problema, fora do problema, ele está na obra. Fazendo, realizando, alcançando vidas, sendo usado por Deus de várias formas, com problema ou sem problema. Estão entendendo? Por isso que ele fala assim, depois de terem feito tudo. Deus confia coisas nas nossas mãos. Hoje, várias pessoas, daqui e de fora. Quando pergunta sobre chamado, né? Eu falo assim, mas esse é o seu chamado? O que você tem feito? E não é que ainda. A partir do momento que Deus coloca algo na sua mão, meu caro, não é para você ficar olhando. Deus colocou semente na tua mão. Você tem duas opções. Fazer uma feijoada, uns grãozinhos de feijão. Fazer uma feijoada ou semear. Se você fizer feijoada, você come hoje, amanhã não mais. Se você semear, você tem feijão para sempre, né? Estão entendendo? Então, tá aí. Glória a Deus.
Então lembre-se, irmãos, o nosso inimigo ele é astuto, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Quem anda debaixo da nuvem de glória, quem anda debaixo da direção de Deus, está guardado e protegido pelo Senhor, né? Então siga a nuvem, siga a palavra de Deus, né? Você vai crescer maravilhosamente no Senhor, né? Tá bom? Então, esse ativismo todo, essa tanta coisa para fazer, cuidado. Dá uma consultadinha, é isso mesmo que é do Senhor, Deus? Ou tem coisa além do Senhor aí? Né? Bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós sabemos que o nosso inimigo tem cilada. A tua palavra diz, Senhor, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Senhor, nós sabemos disso, a tua palavra nos conta, nos informa disso, Pai. E em nome de Jesus, nós estamos percebendo que ela é muito sutil, a artimanha é muito sutil, Senhor, de maneira que nós estamos muitas vezes caindo nela, nos ocupando com coisas que não são principais, não são essenciais na nossa vida, e aquilo que é importante, nós não temos tempo, Pai. Mas em nome de Jesus, que cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, possa parar hoje, antes de dormir, localizar essas coisas e tomar uma posição, porque é necessário, Deus, tomar consciência das coisas, para também ter a consciência do plano do Senhor, Deus, e seguir um plano, ou é do próprio homem, ou é do Senhor. A tua palavra, Senhor, era muito clara, ela diz que o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, que nós possamos não só ouvir essa palavra, mas nós possamos alinhar a nossa vida nela, porque ela traz vida e transformação em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Uma salva de palmas do Senhor. Aleluia.